Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com o auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, o nosso grupo, em nome de toda a Cabile, agradece por nos receberem em seus lares. A nossa equipe está composta pela nossa irmã Lisete, com a prece inicial, pelo nosso irmão Ney, com a leitura do capítulo de hoje do livro Vinha de Luz, seguindo os comentários da nossa irmã Célia, nossa irmã Lisete e por mim, Cris. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente, onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e fluidificação das águas. Lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Solicitamos a nossa irmã Lisete para conduzir a prece inicial. Vamos todos nos prepararmos para nosso Evangelho no Lar. Elevemos nossos pensamentos ao Pai Maior, a nossa Mãe Maria de Nazaré e nossos amigos de luz. Se conecte com os nossos pensamentos e nos conecte com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E assim nós podemos aprender juntos o caminho do bem, da caridade, que coloquemos em prática esses ensinamentos para o nosso crescimento e evolução. Que assim seja. Nossa reflexão do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 25, apliquemo-nos. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosas. Paulo está em Tito, versículo 3, ou capítulo 3, versículo 14. É preciso crer na bondade, todavia é indispensável movimentar-nos com ela, no serviço de elevação. É necessário guardar a fé. Contudo, se não a testemunhamos, nos trabalhos de cada dia, permaneceremos na velha superfície de palavrórios. Claro que todos devemos aprender o caminho da iluminação. Entretanto, se nós não dispomos a palmilhá-lo, não passaremos da atitude verbalista. Há no espiritismo cristão palpitantes problemas para os discípulos de todas as situações. É muito importante o conhecimento do bem, mas que não esqueçamos as boas obras. É justo se nos dilate a esperança diante do futuro, à frente da sublimidade dos outros mundos em glorioso porvir. Mas não olvidemos os pequeninos deveres na hora que passa. Do outro modo, seríamos legiões de servidores incapazes de trabalhar pelas figuras na vitrine das ideias, sem qualquer valor na vida prática. A natureza costuma apresentar linda árvore que se cobre de flores e jamais frutificam. O céu, por vezes, mostra nuvens que prometeram chuva e se desfazem sem qualquer benefício à terra sedenta. As escolas religiosas, igualmente, revelam grande número de demonstrações dessa ordem. São os crentes promissores e frutuosos que a todos iludem pelo aspecto brilhante. Dia virá, porém, no qual se certificarão de que é sempre melhor fazer para ensinar depois, que ensinar sempre sem fazer nunca. Meus irmãos, quanto aprendizado e a paz auridos nos labores da caridade. Todos nós, tocados pela mensagem do amor de Jesus, passamos a aderir às tarefas caritativas e percebendo que há muita carência material e espiritual
a ser atendida no nosso meio. Também, meus irmãos, identificaremos a alegria e a paz que tomará conta do nosso íntimo após minimizarmos a carência alheia, quando nós nos colocamos à disposição, sermos indulgentes com os nossos irmãos, as nossas tarefas do nosso dia a dia. Perceberemos ainda que essa vivência nos trará um aprendizado notável. Isto é, aprenderemos a reclamar menos da vida, porque sabe que há pessoas que sofrem muito mais e algumas delas vivem alegre e sem queixas. Essas pessoas não se lamuram ou murmuram por nada. Elas acreditam e têm fé de que tudo passa. No nosso mundo atual, há muita depressão, vazio existencial e as reclamações de tal sorte que o empenho no labor dos trabalhos, das tarefas divinas, viverá com alegria e sem lamúrias improdutivas, deixando um bom exemplo para os outros, para que os outros possam se identificar a beleza dos trabalhos, dos labores voluntários e os seus nobres reflexos em nossas vidas. São o que o texto está nos dizendo. Vamos trabalhar, vamos edificar, mas quanto mais você aprender, você tem que colocar em prática. Essa prática que eu estou falando hoje aqui é a prática do bem que temos que fazer. São essas benditas oportunidades que Deus nos concede. E desta forma, meus irmãos, vamos verificar como somos abençoados por executarmos todas as tarefas, dedicando aos que mais precisam e fazermos felizes aqueles que as assumem com seriedade e amorosidade, superando a rotina e o automatismo que tende a surgir por algum tempo. Então, verifiquemos, meus irmãos, nesses tempos atuais em que são desafiadores para todos nós, não só espírita, mas para todos os que praticam ou que trabalham nos labores divinos. E que notamos a presença do materialismo exacerbado, sob diversas matizes, do individualismo também, na busca do prazer desenfreado, do crescimento da depressão e do suicídio, que é este mês de setembro que está aí, meus irmãos. E que agradecer a Deus e aos que se dedicam igualmente a valorizar as nobres tarefas que existem e que nos aprimoram e nos planificam, a fim de que possamos transitar no mundo com outras pessoas, levando nossa luz, o nosso amor, a nossa mensagem do Cristo, através das nossas escolhas e ideais de condutas nobres. Foi isso que Jesus nos ensinou. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Pois bem, meus irmãos, reflitamos sobre as bênçãos do trabalhar na via do Senhor nesses tempos de transição. Gratidão. Bom, colocamos aqui a importância do estudo, a importância de estarmos inteirados dentro da nossa comunidade religiosa que abraçamos. Não importa ela qual seja, mas é a questão do amadurecimento do coração, do espírito, porque não vai adiantar estar estudando, adquirindo conhecimento, depositando esse conhecimento dentro de si e não colocar em prática. Ah, mas eu não tenho tempo, eu tenho que estudar, mas eu não posso fazer uma caridade, eu não posso ajudar uma obra assistencial, eu não posso fazer tal coisa, eu trabalho. Mas justamente no trabalho, dentro da nossa casa, com os nossos vizinhos, na rua, é que a gente coloca em prática a caridade. A caridade está ali em ver um amigo que está meio triste, você leva uma palavra de consolo,
é a pessoa que senta para conversar com você e você se enche de paciência, mesmo que você ache assim, poxa, essa pessoa é tão... ela está sempre reclamando. Escute essa pessoa. Às vezes ninguém ouviu, deu atenção para ela. Escute, levante a moral dessa pessoa, diga que ela é importante para Deus, que ela é importante, que ela tem que se valorizar. Isso é um ato de caridade. Porque não adianta decorarmos versículos, capítulos, se nós não colocamos o nosso amor ali, não decorado, mas de cor, de coração, de verdade nas nossas coisas que queremos fazer todos os dias. No ônibus, dar lugar para uma pessoa sentar, ser exemplo, dar exemplo nas coisas corretas da vida, porque o melhor modo da gente ensinar o caminho para alguém foi o que Jesus fez. Ele foi exemplo. Jesus foi exemplo de todas as coisas, de ensinamento, de aprendizado e da forma de praticar a caridade, ouvindo, apoiando, tendo gestos de amor para com o próximo, sem julgamento, tirar o julgamento de lado, essa pessoa melhor ou menos importante. Mas essa pessoa não está pronta ainda para ouvir, essa pessoa ainda é ignorante. Mas diga aquilo de acordo conforme ela pode escutar. Não precisa ser um falatório bonito, todo rebuscado, todo decorado. Fale de coração. Aí está a prática da caridade. E não adianta ficar nos livros, ficar na teoria, se a gente não consegue colocar. No perdão também. Não adianta você falar como é bonito perdoar na oração, se você não consegue perdoar. É um ponto difícil para o ser humano, para todos nós, essa parte da caridade. Perdoar porque aquela pessoa ainda não conseguiu atingir a sabedoria de entender que fazer mal aos outros dói, fazer mal aos outros traz para si mesmo uma colheita ruim, porque o mal espalhado é uma semeadura ruim e a colheita é amarga. Então vamos semear nossas sementinhas assim com bondade, com atos simples. Todos os dias nós podemos praticar, todos os dias podemos fazer melhor. E de noite, como o Divaldo fala uma coisa bonita, que toda noite ele para ver isto, o que ele fez, que ele pode melhorar. Santo Agostinho era um exemplo disso. Todas as noites em que eu posso ser melhor, o que eu não fiz e o que eu deveria ter feito. É o que nós vamos nos corrigindo, sem crítica a nós mesmos, porque nós estamos nos construindo como pessoas melhores. Nós estamos aqui justamente porque não sabemos tudo. Nós estamos aqui justamente porque precisamos progredir. Então, sem peso da culpa, colocarmos todo dia o que eu posso fazer melhor, procurar estudar sim, que isso é extremamente importante, e colocar em prática o que a gente aprendeu, com o nosso coração, com a nossa determinação e com a nossa vontade. Temos que estar abertos para o aprendizado de Jesus Cristo. Temos que estar abertos para ver Jesus Cristo como um exemplo a ser seguido. Veja o Evangelho como é importante. Prestar atenção nas suas palavras e nas atitudes que o Cristo teve e procurar agir de acordo com o nosso crescimento. Gratidão a todos. Bom, já foi muito bem explanado pelos nossos irmãos, a Ney, a Célia. Eu vou colocar as minhas colocações do que eu entendi do texto. E nós estamos neste plano e devemos buscar o conhecimento dentro das leis divinas, nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, e colocarmos em prática para nós e os nossos irmãos. Mas não adianta nós proferir palavras bonitas e edificantes se nós mesmos não vivenciamos, não buscamos nos melhorar, de buscar estudar a doutrina que escolhemos e de não seguir falsos idealismos de que essa religião é melhor do que a outra porque fala palavras bonitas e, na verdade, não fazem as mudanças necessárias na vida de ninguém. Ficar questionando os atos dos outros, as escolhas dos outros e deixar de se autoanalisar, de refletir nas próprias atitudes. Nós precisamos focar naquilo que estamos plantando,
como a Célia bem colocou, para ter certeza da colheita, se vamos colher bons frutos dentro do amor de nosso Pai ou os frutos de nossos achismos. Achar que fazer algumas preces, participar de grupos para a troca de mensagens é o suficiente e não levar isso para a prática. Nós precisamos começar a refletir e buscar mais conhecimentos. Estamos todos os dias em busca da perfeição e esquecemos que somente Deus é perfeito. Nós somos seus alunos e estamos muito longe, um caminho muito longo a se percorrer, mas precisamos querer de coração e de verdade, não só da boca para fora, aprender. Tem um textinho aqui que fala de religião e religiões, que é de Emmanuel. O que se faz preciso em vossa época é estabelecer a diferença entre religião e religiões. A religião é o sentimento divino que prende o homem ao Criador. As religiões são organizações dos homens falíveis e imperfeitas, como eles próprios, dignas de todo o acatamento pelo sopro de inspiração superior que a faz surgir. São como gota de orvalho celeste misturadas com os elementos da terra em que caíram. Muitas delas, porém, estão desviadas do bom caminho, pelo interesse criminoso, pela ambição lamentável dos seus expositores. Mas a verdade um dia brilhará para todos, sem necessitar de cooperação nenhuma do homem. Por Emmanuel. Como fala no início do texto, os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutosas. Que dê os frutos necessários, mas os frutos que te levam para a tua melhoria, para o teu crescimento. Não aqueles frutos que te levam à soberba, a se achar que é autossuficiente, que não precisa de ajuda, ou o que está fazendo é o suficiente. Procurar fazer mais por si e pelo seu próximo. Gratidão. Devemos refletir qual é a missão dos espíritas, não é? Não somente pregar a doutrina, mas, acima de tudo, agir como um espírita, né? Como um verdadeiro cristão, colocando ensinamentos, né, do mestre em prática. E Kardec ressalta que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. E no texto, Emmanuel diz que é muito importante o conhecimento do bem, mas que não nos esqueçamos das boas obras. A prática do bem pode ser exercida através de simples gestos, como a Célia bem destacou. E principalmente precisamos lembrar da importância dos pensamentos, sentimentos. Através desses, emanamos as energias salutares ou não, que influenciam as pessoas, não é? Ajudando ou prejudicando. Então, nada adianta, né, em pensar grandes missões, grandes tarefas, enquanto não conseguimos praticar atos de bondade no dia a dia, através de simples atos com a família, no trabalho ou no trânsito, enfim, tudo o que façamos. Então, que sejamos proveitosos na semeadura do bem, em prol do próximo e de si mesmo, lembrando os ensinamentos da doutrina, que é a essência que nos ensina: amai-vos e instruí-vos. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns instantes.
Elevemos os nossos pensamentos a Deus e, com o auxílio dos espíritos de luz da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco nesse momento de amor, bem como a emissão de boas energias aos nossos familiares, irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloque nossas águas, os fluidos astrais, vitais e espirituais a que cada um necessita, para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e força nos trabalhos do bem. Sendo assim, solicitamos a nossa irmã Célia para conduzir a prece final. Agradecemos a Colônia Espiritual Maria de Nazaré, aos nossos mentores que estão todos os dias conosco, nossos irmãos mais evoluídos que nós, que também trilharam o caminho difícil do aprendizado e que hoje nos socorrem, que nos ajudem a perceber, compreender e entender para fazermos boas escolhas todos os dias, identificar o que não está correto e dar suporte ao nosso coração, às nossas dificuldades do dia a dia. Agradecemos muito a colaboração de todos os irmãos presentes e pedimos a nosso Senhor Jesus Cristo, nosso modelo e guia, que brilhe sempre a sua luz no nosso coração, que nos ampare de forma tão bonita e ampla e perdoe os nossos desvios, mas que nos ajude, nos socorra nos momentos difíceis. Muita gratidão a todos. O amor e a paz esteja no coração de todos. Paz e luz.